Dólar dispara após o fim do limite de variação imposto pelo BNA. Ministério das Finanças denuncia lista de preços com IVA falso. Começa assim o resumo da semana. O último no mês do Outubro Rosa. O Ministério das Finanças denuncia lista de preços com IVA falso. O Ministério das Finanças alertou para a existência de uma suposta lista de preços dos produtos da cesta básica atualizados com o valor do IVA que não tem qualquer enquadramento legal. Com a entrada em vigor do IVA em Angola, a 1 de outubro, têm-se multiplicado também as denúncias de especulação, tendo sido registrados nos primeiros 3 dias pelo menos 453 casos. Num comunicado, o Ministério das Finanças alertou para a proliferação nas redes sociais de uma lista intitulada Tabela de preços oficiais atualizada de produtos da cesta básica com IVA incorporado, com informação atribuída ao MinFin. O Ministério informou à opinião pública nacional e operadores econômicos que tais informações não têm qualquer respaldo legal e não devem ter tidas como regra ou procedimento a seguir. Dólar dispara após o fim do limite de variação imposto pelo BNA. O BNA deixou de impor o limite de uma variação máxima de 2% nos leilões de divisas que realiza diariamente, permitindo assim que a moeda nacional oscile livremente. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a regra que limita a variação no valor do Kwanza a 2% foi introduzida em 2018 e desde setembro que essa limitação foi levantada, o que, na prática, permitiu que a moeda nacional oscilasse mais livremente nos leilões de divisas a que os bancos concorrem. Quando questionado sobre a limitação, o porta-voz do Banco Nacional respondeu que a informação é correta, o que acelerou a desvalorização do Kwanza. Enquanto isso, na rua, o dólar já é trocado por 620 kwanzas e o euro por 600 kwanzas, os valores mais altos de sempre registrados no câmbio paralelo desde que há registro no país. O economista Mondlane Patrício da Cruz diz que impõe-se uma urgente redução do gap entre o mercado paralelo e o oficial, que se encontra em cerca de 17% para reduzir a pressão sobre o BNA, permitindo assim o acesso a divisas para todos os mercados sem distinção de taxas. E enfatizou que é preciso proteger e preservar as reservas internacionais líquidas. Especialistas acreditam que a reunião do Comitê de Política Monetária, convocada de forma extraordinária esta semana, debruçou-se sobre o tema, podendo vir a tomar medidas corretivas. Alegadamente, José Filomeno dos Santos não terá condições e solicita advogado oficioso para o defender em julgamento. O filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusado dos crimes de peculato e branqueamento de capitais, prescindiu dos serviços da Sociedade de Advogados que o representava e requereu um defensor oficioso. Segundo uma carta da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, dirigida ao bastionário da Ordem dos Advogados e que a Lusa teve acesso, José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, comunicou àquele órgão a revogação da procuração conferida ao escritório Legis Veritas, requerendo igualmente que o tribunal lhe nomeasse um defensor oficioso. A Legis Veritas adiantou que o escritório recebeu uma carta de Zeno dos Santos comunicando a revogação do mandato a 19 de setembro, alguns dias antes do início do seu julgamento, que estava agendado para o dia 25 de setembro e foi mais tarde adiado sem data. O antigo presidente do Fundo Soberano está pronunciado pelos crimes de branqueamento de capitais e de peculato num processo relativo à suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares do BNA para um banco britânico em setembro de 2017. Isabel dos Santos diz que o processo-crime instaurado pela PGR de Angola é uma caça às bruxas. A empresária diz que a investigação sobre a transferência de 38 milhões de dólares da Sonangol é uma vingança política e que a luta contra a corrupção não pode ser usada para alimentar uma caça às bruxas. Isabel dos Santos garante que é simplesmente falso que tenha ordenado a transferência de 38 milhões de dólares da Sonangol após ter sido exonerada da presidência da Petrolífera Estatal Angolana em novembro de 2017. Num e-mail divulgado esta semana e citado pela Bloomberg, Isabel dos Santos diz que a investigação sobre a transferência que motivou a instauração de um processo-crime pela Procuradoria-Geral da República de Angola é uma vingança política e uma caça às bruxas. O jornal angolano Novo Jornal revelou que a PGR de Angola instaurou um processo criminal contra a filha do anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos. Em causa estão a gestão na Sonangol e as acusações do sucessor de Isabel dos Santos na administração da petrolífera.
Africa Science Week Angola, marcado para novembro. O Africa Science Week é um evento que acontece simultaneamente em 39 países africanos, com a finalidade de despertar a curiosidade de aprendizagem e interesse nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática entre o público e oferecer oportunidades para os cidadãos de engajarem a ciência no seu cotidiano, sobretudo aos jovens e especialmente às mulheres, de tornarem-se excelentes cientistas e tecnologistas. Tendo em conta o principal objetivo do mentor do Africa Science Week, o Next Einstein Forum, que é conectar a ciência à humanidade. Este ano, e pela segunda vez em Angola, o Africa Science Week vai ser organizado em Luanda e em Cabinda, num conjunto de eventos gratuitos e coordenados de 8 a 16 de novembro pelo embaixador do NEF para Angola, Oscar Jaime António, em coorganização com a Moendia Investimentos e o Manifesto como Media Partner. Esta edição pretende reunir mais de 8 eventos durante a semana proposta, e todos estes eventos serão organizados tanto em zonas rurais como urbanas, em universidades, centros de inovação e pesquisa, sempre com a finalidade de permitir a agregação, inclusão e participação de estudantes, docentes, líderes industriais, profissionais, pesquisadores científicos e inventores de várias faixas etárias em painéis de discussão, palestras, concursos, competições e visitas a centros de pesquisa. E assim terminamos mais um resumo da semana. Para se manter informado ao longo da semana, visite o nosso site, siga-nos nas redes sociais ou então receba as notícias diretamente no seu telemóvel pelo WhatsApp.